Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. E hoje, para começar a semana, nós vamos discutir uma das questões que mais tem afligido a sociedade brasileira nos últimos tempos. A questão da violência, principalmente a violência perpetrada por jovens ainda menores de idade e que, portanto, são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que, entre outras coisas, os impede de serem julgados como adultos, mesmo que o crime que eles tenham cometido seja de extrema gravidade. Por exemplo, se um adolescente com 17 anos e 11 meses e, 25 dias de idade, portanto, faltando menos de uma semana para completar 18 anos, cometer um homicídio, como aconteceu recentemente aqui em São Paulo, ele não responderá como homicida, porque menor de idade não comete crime, comete ato infracional, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e não pode, portanto, ser penalizado numa penitenciária. Ele vai cumprir medidas socioeducativas restritas a 3 anos. É claro que também a lei prevê a continuação da internação se as autoridades competentes assim julgarem necessário, que raras vezes acontece. Mas o que nós queremos discutir é o seguinte: sabemos o que o ECA diz. Agora, o que é que impede, O que é que impede que um adolescente infrator que tenha cometido um crime bárbaro como homicídio ou estupro ou tortura, O que impede dele responder com severidade a esses crimes? O fato de ele ter alguns dias a menos do que 18 anos o torna uma pessoa tão diferente assim de mim e de você? Porque se nós cometermos homicídio, ou estupro, ou tortura, nós seremos responsabilizados e penalizados na forma da lei e nos rigores da lei. E vamos cumprir pena em regime fechado, mesmo que ela não seja lá muito longa, numa penitenciária. Ora, por que eu e você podemos responder dessa forma e um adolescente não? É isso que nós queremos discutir. Ah, porque ele não tem noção do que está fazendo? Bom, quem não tem noção do que está fazendo, provavelmente não fará coisas muito graves. Pelo menos é isso que eu tenho ouvido dos defensores do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos ilustres representantes dos direitos humanos, e que estatisticamente mostram que a quantidade de atos infracionais cometidos pelos adolescentes, infratores, a grande maioria deles é sem grande violência e às vezes até sem violência. São furtos e coisas assim. Tá, mas quando acontece de um adolescente cometer um ato infracional tão grave como um homicídio ou um estupro, por que ele não pode ser responsabilizado em função desses crimes? Ele é responsabilizado só por causa da idade. Não estaria na hora da sociedade brasileira, tão incomodada com os índices de violência que estamos enfrentando, mudar esse quadro? Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, estamos iniciando o seu programa Vejam Só. E hoje queremos mandar um presente para sua casa. Para você poder participar do sorteio do presente, você entra já no site www.vejamsó.com.br, vote na enquete e pronto, você estará habilitado para participar do sorteio. Com relação aos que vão discutir o tema conosco, temos aqui, mais uma vez, depois de 2 anos, eu acho, a doutora Lívia de Tartari, E Sacramento, é isso? Tartari. Doutora Lívia de Tartari Sacramento, psicóloga jurídica que volta ao programa. Seja bem-vinda, paz e graça. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. O que é exatamente uma psicóloga jurídica? É uma psicóloga formada em advocacia? Não, a gente faz especialização, pelo menos eu fiz especialização em psicologia jurídica, mas a psicologia jurídica trabalha realmente na interface com o direito e algumas questões aí relacionadas com
com esse meandro que permite a psicologia adentrar no campo do direito. Então temos aí o caso dos adolescentes, né, que cometeram atos infracionais, temos aí também as questões de guarda compartilhada, que a gente normalmente dá palpite também, questões de transtornos de personalidade em adolescentes e em adultos. Então eles normalmente chamam o psicólogo, não necessariamente o jurídico. Entendi. Né? O jurídico é uma especialização que faz sentido, né, para você ficar mais conhecedor da causa, mas não necessariamente seja necessário. Então, se houver o concurso de um psicólogo jurídico, melhor no assessoramento para o juiz tomar a decisão dele, é isso? Com certeza. E a senhora é especializada nessa área da psicologia? Isso. Está acostumada a lidar com criminosos? Sim, com criminosos e com casos de família também, que aliás hoje em dia são os mais comuns. E que muitas vezes descamba pro crime, né? Sim, a síndrome da alienação parental é só isso. Então, pois é, aí que tá. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Obrigada. Do outro lado, voltando ao programa, também depois de uns 2 anos, doutor José Beraldo, advogado criminalista especializado em tribunal do júri e presidente da Acrimesp. Eu não sabia que o senhor estava dirigindo a Acrimesp. Estou sim, é um prazer, a paz do Senhor a todos. Na verdade, é a Acrimesp do Alto Tietê. Aqui em São Paulo, eu sou conselheiro da Associação dos Advogados Criminalistas e com uma carreira já há 32 anos, 2 anos já se passaram que nós estivemos juntos. Pois é. Só o tempo não passa para você. Não, o senhor acho que faz um ano. No começo do ano passado, o senhor esteve aqui. É isso mesmo. A gente estava lá no estúdio virtual. É verdade. E nós verificamos todos esses aspectos, essas condições todas, tanta violência, né, por aí afora. Como o senhor veio falar do caso do jet ski. Na época, exatamente, daquele lamentável ocorrido. Pois é. E como é que são as coisas? Tudo bem? O que nós verificamos, como o senhor colocou muito bem, nós não podemos falar porque a sociedade está sofrendo uma verdadeira sensação de impunidade. E a psicóloga colocou, a doutora colocou e colocou muito bem. Eu que fui estudioso, ainda procuro e fiz um curso da psicopatologia médico-forense, justamente por ser o tribunal do júri já há 32 anos, a gente percebe essas condições todas. Por quê? Banalizou, a violência está banalizada, nós verificamos que os nossos adolescentes, os nossos jovens, infelizmente são criados à mercê, vivem no meio à marginalidade, e eu costumo colocar sempre que aquele que vive em meio à violência, no futuro irá praticá-la. E os nossos jovens, eles estão matando como feras e morrendo como moscas. Barbaridade. Uau, essa é forte. Frase forte e real. Vamos assistir a matéria que foi preparada pela Carla Viana e a gente volta com os recados espertos do Veja Só. Já vai pegando sua caneta e papel aí. No final de 2003, Roberto Aparecido Alves Cardoso Champinha, na época com 16 anos de idade, torturou e matou o jovem Felipe Café e a adolescente Liana Friedenbach, no interior de São Paulo. A perícia e o depoimento de Champinha revelaram que o jovem Felipe foi morto com tiro na nuca depois de ser torturado e Liana teria sido levada até um matagal onde foi estuprada e morta com golpes na cabeça. Apesar da crueldade, Champinha não respondeu pelos crimes porque era menor de idade. E o fato só reacendeu a discussão sobre a redução da maioridade penal. Quase 10 anos após o crime bárbaro, nada mudou. Mediante a lei vigente da Constituição brasileira, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, sujeitos apenas às normas da legislação especial. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, sequestro, tortura, reiterados estupros e homicídios são considerados atos infracionais de natureza grave, mas não crimes. A legislação brasileira sobre a maioridade penal entende que o menor deve receber tratamento diferenciado daquele aplicado ao adulto. Estabelece que o menor de 18 anos não possui desenvolvimento mental completo para compreender o caráter ilícito dos seus atos.
Em países como os Estados Unidos e Inglaterra, não existe idade mínima para a aplicação de penas. Naqueles países, a índole do criminoso tem a idade que tiver e sua consciência a respeito da gravidade do ato que cometeu é que são levados em consideração. Em Portugal e na Argentina, o jovem atinge a maioridade penal aos 16 anos, na Alemanha aos 14 e na Índia aos 7 anos. No atual modelo brasileiro, o menor cumpre no máximo 3 anos de internamento e, ao atingir a maioridade penal, todos os atos infracionais, inclusive homicídios, tráfico de drogas e estupros, são apagados de seus registros. Recentemente, o assassinato do universitário Vitor Hugo Deppmann, de 19 anos, por um adolescente em São Paulo, mais uma vez trouxe à tona um antigo debate, o da redução da maioridade penal no Brasil. Por enquanto, há 3 propostas de emenda constitucional para tratar do assunto no Senado. A última delas tenta reduzir a maioridade para 16 anos em caso de crimes inafiançáveis, como tráfico de drogas e homicídio. Mas até quando os menores vão continuar praticando crimes hediondos e, ao mesmo tempo, inimputáveis? O Vejam Só de hoje discute o que impede um jovem responder com severidade pelo crime de estupro, tortura ou homicídio. Muito bem, é exatamente essa a nossa questão, não é? E você vai agora para o nosso site, o vejamsó.com.br, e vai votar na enquete, que diz assim: em sua opinião, jovens deveriam ser punidos pela gravidade de seus crimes, não importando sua faixa etária, ou não importando sua idade, né? A ideia é, em vez de pensar em quantos anos tem a pessoa que cometeu o delito, pensar no delito que ela cometeu e fazê-la ser julgada pela gravidade desse delito, no caso dos que forem menores de idade. Você acha que isso é uma boa solução? Sim ou não, né? Tá aí, responda e você estará habilitado para os sorteios que nós vamos fazer no final dessa edição do programa. Bom, doutora Lívia, tem muita gente que não está conseguindo dormir porque não tem o sono quality e também porque tem medo da violência. E o pior de tudo é que quando a sociedade tenta se proteger, ela não se sente protegida porque as próprias leis, pelo menos à vista da sociedade, dos leigos, né, como eu, a lei parece que protege mais o infrator do que a vítima. Como é que a senhora entende o tema de hoje? Por que um jovem não pode responder severamente por algo muito grave que ele tenha cometido? Então, aí eu vou voltar à pergunta, eu acho que eu até abro para o doutor José Beraldo também. O que é severamente? O que é um jovem responder severamente? O que a gente entende como uma punição severa, né? A punição do adulto? Sendo ele ainda um adolescente? A senhora colocou, se me permite? Claro. A senhora colocou bem. Quando eu disse ainda há pouco a sensação de impunidade, o que nós verificamos é que a lei para adultos, ou seja, a lei de execução penal, proporciona muito benefício ao condenado. Então, aquele que é condenado, nós verificamos vários casos. Por exemplo, no caso recente divulgado, é público, Gil Rugai, matou o pai, condenado, matou a madrasta, condenado, e teve um passaporte da liberdade, ou seja, tem o direito de recorrer em liberdade. Então, mesmo ele sendo condenado em outro plenário, ele terá os benefícios da pena. Poderá ser condenado a 30 anos, não passará mais que 7 anos preso. Então, essa sensação de impunidade, eu acredito que a sociedade quer, efetivamente, é uma resposta. Aquele que cometeu um crime, de acordo com a gravidade deste crime, um crime de latrocínio, mata-rouba, aquele que estupra, aquele que comete um crime bárbaro, sequestro com requintes de crueldade, deverá ser punido, ou ao menos deveria ser punido, nos rigores da lei, ou seja, sem qualquer benefício legal. Mas o problema é outro. Estão querendo colocar adolescentes nas prisões. Hoje, as prisões são verdadeiros depósitos de seres humanos. E aí, mas... Então, eu volto à pergunta, doutor. Seja o que for a punição severa, seja o que for,
Não é o que a gente tem hoje, é? Não, para nenhum dos dois. Pois é. Nem para o adolescente e nem para o adulto. A questão, eu acho que é muito mais ampla do que simplesmente uma punição. Eu acho que vem de uma política pública de educação, vem de uma possibilidade de mudança de paradigma, de pensamento mesmo, porque, por exemplo, a questão da maioridade penal, né? Pura e simplesmente reduzir a maioridade penal, no meu entender, não resolve. Se não vier acompanhada de uma política pública, de mudanças estruturais da sociedade, para que isso seja efetivo, porque senão a gente vai abarrotar, vamos ter que criar mais fundações casa, né, antigas FEBEM, e não vai resolver. Ou a gente vai colocar esses adolescentes também nas penitenciárias para aprender ainda mais com os presos, né? Assim, para ser mais instruídos pelos presos. Recentemente, é verdade, recentemente, e você me permita tratá-lo assim. Ah, claro. Recentemente, nós estávamos falando nesse aspecto ainda há pouco, no intervalo, as Nações Unidas, através do denominado Regras de Pequim, tem determinado aos países que decidam de acordo com emocional penal, emocional mental do adolescente, aquele que cometeu o crime. Ele sabia o que estava fazendo, Sim. Ele tinha o autodiscernimento do fato. O que nós não podemos esquecer é que essa parte que fala da Constituição Federal, que é a questão de se punir só 18 anos, quando completa 18 anos, e determina o Estatuto da Criança e do Adolescente que de 12 a 18 anos não comete crime, e assim determina também o Código Penal. O Código Penal é de 1940. Existe a PEC, que é uma emenda à Constituição que está no Congresso, nesse aspecto para diminuir, ou seja, passar a responsabilidade penal para 16 anos. Mas é preciso ter sistema prisional adequado, senão nós vamos colocar adolescentes, hoje infratores, ou adolescentes criminosos, porque eles sabem sim efetivamente o que estão fazendo, mas isso sem se esquecer do meio em que eles vivem, do meio em que eles viveram. É preciso um sistema prisional adequado. O que a sociedade não quer é saber que um adolescente comete um crime e lá onde ele vai na instituição, que é muito bem tratado, não existe mais FEBEM, ele tem o café da manhã, tem o almoço, tem o café da tarde, refeição, psicólogo, estudo, e o filho do trabalhador não tem. Então nós precisamos continuar sim no debate, nós precisamos sim ter leis duras, severas, mas a severidade deve ser atribuída a cada caso, como nós colocamos ainda há pouco. Doutora Lívia, a senhora como psicóloga criminalista, né? Ou jurídica, é assim que fala. É verdade? Até que ponto é verdade, até que ponto é mito essa história de que a gente só fecha a nossa consciência depois dos 18 anos? Cada um vai se adaptando e vai fechando sua personalidade, né, ao longo do tempo, né? Não tem uma idade efetiva que a gente vá formar essa personalidade, até porque temos também os transtornos de personalidade, temos os distúrbios mentais que vão impossibilitar esse tipo até de fechamento da personalidade. Mas o adolescente, essa faixa etária que foi criada para o adolescente é por conta da questão de física mesmo, né, de mudanças físicas e também de questões mentais, que a gente mais ou menos estruturou isso nos 18 anos, mas não quer dizer que possa ser tanto mais quanto menos, né? Não é uma coisa fixa. Imutável. Aliás, nada na psicologia é imutável. Porque aí que está. Eu queria saber, então, como é que a senhora vê, né, essa notícia recente, 10 dias atrás, um adolescente, há 5 dias de completar 18 anos, tirou a vida de um rapaz, né, que tinha entregado para ele o celular, ele matou porque quis, né? Matou porque quis. E 5 dias depois, tanto é, a mãe dele obrigou ele a se entregar por causa disso, porque ela sabia que 5 dias depois ele completaria 18 anos, portanto ele está amparado pelo ECA. Isso não é ridículo? É o que Jesus chamaria de absurdo legalismo? A letra mata. Qual a diferença daquele rapaz uma semana depois?
Exatamente. Qual a diferença daquele rapaz uma semana depois? Teoricamente, a gente não pode pensar numa diferença gritante desse rapaz. Em uma semana, ele vai ter alguma função de personalidade ou qualquer coisa assim, mais definida ou menos definida por conta de 5 dias, né? Mas também, se a gente for pensar que ele poderia ter cometido esse crime 1 ano antes, e será que ia ter diferença também? Não. Por isso que eu como leigo, eu não sou nem advogado nem psicólogo, não entendo nada, nenhuma das duas coisas. Eu penso que talvez o caminho para a sociedade se proteger é tratar o infrator mediante a infração que ele cometeu. Eu acho que faz muito sentido. E não a idade que ele tem, né? Evidentemente que outros fatores sociais ou mesmo psicológicos, o sujeito tem um transtorno lá e tal, tudo isso vai ser levado em conta no julgamento. É o que eu sempre digo aqui, doutor Beraldo, eu sempre digo isso. Os juízes não gostam, ficam bravos comigo, os que vêm aqui. Porque eu digo assim, até onde eu sei, quem julga é um juiz. Sim. Um juiz humano, um juiz com cérebro, orelha, nariz, mãos. Não é um computador. Porque se é para seguir só o que está escrito na letra fria da lei, ponha-se o Código Penal e o Código de Execuções Penais, e sei lá que mais nomes vocês dão para esse conglomerado aí de leis, num computador, digita lá o ato, sai, né? A coisa que a pessoa fez e o computador diz lá qual vai ser a pena dele. Sim. Não, é um ser humano. Então, o ser humano tem que ponderar, levar em consideração algumas coisas. É ou não é? Eu coloco, e a propósito que você colocou, a doutora colocou, existem psicólogos, psiquiatras, médico forense, você colocou e com muita propriedade, mas eu, com todo o respeito que eu tenho pela nobre classe da magistratura, eu percebo que existem autoridades nesse país, autoridades frouxas. Isso não pode existir. Há juízes que entendem que são verdadeiros escravagistas e devem aplicar somente o que está na lei. Ora, há casos em que, efetivamente, uma pessoa pode ser punida a título de dolo eventual, ser levada a julgamento pelo tribunal do júri, e o juiz, com todas as benéfices, sem qualquer crítica ao judiciário, mas ao entendimento que se tem, ele aplica a lei de uma forma mais branda. Então, existem leis. Agora, o que nós queremos, eu defendo a tese, é o seguinte: não importa a idade, de 12 a 18 anos, adolescente precisa parar com essa sensação de impunidade, com essa querência, ou seja, porque as verdadeiras quadrilhas, os verdadeiros malfeitores usam crianças e adolescentes para praticarem crimes, e crimes bárbaros, de modo que bastaria o seguinte: cometer um crime, tem 15 anos, seja submetido a uma avaliação psicológica, psiquiátrica, com 2 peritos judiciais, e a lei pode ser criada nesse sentido, até uma PEC, até uma emenda constitucional, me perdoe, nesse aspecto. Sabia o que estava fazendo, cometeu crime hediondo, crime grave, crime cruel, ele seja julgado como um adulto, mas desde que tenha um sistema prisional diferenciado e adequado. Quer ver só uma coisa? Doutora Lívia, se nós tivéssemos toda a infraestrutura para acolher os infratores, sejam eles maiores ou menores, numa condição boa, visando a recuperação deles, a senhora seria a favor da redução da maioridade penal? Sim. Aham, então, não é porque o sujeito sabe ou não sabe o que está fazendo aos 16, 18, 17, é porque nós não temos como recuperar a pessoa. Sim, nenhuma na prisão, nem a Fundação Casa recupera ninguém. Aliás, lá todo mundo sabe que é uma escola a escola de aprendiz fica meio, né? Escola do crime mesmo, né? Tanto a Fundação Casa quanto a penitenciária. Então, como é que você vai colocar mais gente lá para... É verdade. Bom, o assunto é sério. Este é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Bom ter você aí. Mandar um ósculo santo para o pastor Oséias, da Igreja Metodista de Carangola, em Minas Gerais.
estou sabendo que a igreja fez aniversário, né? Ontem teve um culto lá muito abençoado, e que inclusive o nosso nome foi lembrado lá, simplesmente porque a gente fala dos trabalhos da Igreja Metodista em Carangola. O pastor Oséias, um irmão muito querido, né? Que estou esperando que em agosto ele venha a São Paulo, vai participar do programa, vai pregar lá na igreja que eu estou pastoreando, no Moinho Velho, em São Paulo. Enfim, um ósculo santo aí para os irmãos de Carangola, da Igreja Metodista em Minas Gerais, igreja que um dia eu quero que Deus prepare, né? Como dizem os irmãos da congregação, prepare uma ocasião aí para a gente visitar vocês, tá bom? O pastor Cleverson Pereira do Vale, da cidade de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, diz assim: o que impede é a falta da criação de leis que punam pessoas menores de idade. Enquanto não acontecer essa mudança nas leis, vamos ver jovens cometendo crimes e não sendo punidos. Então eu quero colocar uma questão para a doutora Lívia, depois o doutor José Beraldo fala do aspecto jurídico, legal, como advogado, como ele vê essa questão. Doutora Lívia, eu tenho ouvido bastante aqui no programa pessoas, né, principalmente as ligadas ao ECA e aos direitos humanos, dizerem que a função da pena é reeducar o transgressor. Bom, isso nós não fazemos mesmo. Não há a menor condição de reeducar ninguém no sistema penitenciário brasileiro. Tá bom. Então, isso teríamos que começar do zero. Tá. Mas a sociedade, como eu, né, tem uma pergunta para fazer. Não faz parte da questão da educação ou da reeducação a punição também? O infrator não tem que se sentir castigado por aquilo que ele fez? Ou a moderna pedagogia eliminou a punição? Não acho que tenha eliminado a punição, não. E não acho também que esse seja o meio da gente conseguir alguma efetividade e um fim para a violência, na verdade. Como eu falei no começo, eu acho que o fim da violência vai vir de educação e de políticas públicas relacionadas a essa questão da educação mesmo, de formação como indivíduo, né? Talvez nas escolas, eu não tenho, assim, competência para falar onde e como, nem tenho pensamentos ainda para propor alguma coisa, mas eu não acho que a pura e simples ressocialização ou a pura e simples punição façam com que algum indivíduo aprenda que não deve fazer, ou no caso dos infratores e dos criminosos, eu penso. E eu acho que a gente pode até voltar, né, para uma questão mais até de família. Por exemplo, quando a gente tinha os tapas, né, que foram proibidos, as palmadas, até que ponto isso educava, né, e era tido como punição também, tanto que foi até proibido, né? Então eu não vejo a punição como algo efetivo para fazer com que uma pessoa não faça alguma coisa errada. Acho que o explicar, o convencer pela explicação, o contar o que vale mais. E o senhor, doutor José Beraldo, como operador do direito, o senhor que lida diretamente com infratores, seja defendendo, seja ajudando a acusar, né, como advogado da família da vítima, enfim, o infrator precisa ter medo das consequências ou isso, na verdade, não ajuda a nada? Na verdade, eu vejo ao longo desses 32 anos na área criminal, porque o criminalista ele não defende o pecado, ele defende tão somente o pecador. Muito bonito. Mas o que isso. eu tenho, é verdade, o que eu tenho assistido realmente é que somente o Evangelho, somente quando começou a entrar nos presídios, os pastores, aquelas pessoas que levaram e levam a palavra de Deus, há realmente aquela ressocialização. Ou seja, e a senhora colocou com muita propriedade. Por quê? Porque a lei penal, pastor, a lei penal, ela não tem como primado maior, ou seja, como desiderato, a punição. A pena não é uma sanção, castigo, e sim tirar o indivíduo da sociedade, colocá-lo fora daquela sociedade, recuperá-lo e devolver à sociedade. Mas como muito bem colocado
doutor ainda há pouco, a FEBEM, a instituição casa, não por culpa daqueles que ali trabalham, né, é uma graduação, sendo que a cadeia, o presídio, é um verdadeiro mestrado para o crime. De modo que os governos, desde o federal até o estadual, devem sim observar, criar sistemas, principalmente colônia penal agrícola, sistema de laborterapia, para que os presos sejam ressocializados, recuperados e devolvidos à sociedade. Esta ideia de que a impunidade está campeando, está se alastrando, isso é no mundo todo, e nós verificamos recentemente nos Estados Unidos vários casos, vários casos, né? E lá não tem, a arma é totalmente liberada, aqui no Brasil não. Nós verificamos que a ideia hoje da sociedade, a sociedade entende que a resposta para acabar com o crime é colocar o adolescente, o infrator, atrás das gradas. Isso não acabará com o crime. O que vai acabar com o crime são medidas socioeducativas, tirar crianças das ruas, período integral nas escolas, enfim. Mas a sociedade quer uma resposta. O que nós não podemos continuar é nesta condição da impunidade. Aquele que cometeu um crime, tem 16 anos, ele sabe o que fez, praticou com requintes de crueldade, sem qualquer piedade, ele deve ser punido sim nos rigores da lei, mas num sistema prisional adequado. Eu queria só fazer uma colocação. Às vezes pode ter ficado estranho o que eu falei, como se eu quisesse soltar todo mundo, porque isso não resolve. Também não acho que soltar todo mundo resolveria. É anterior. Eu acho que tem que haver uma educação anterior para não ter mais o que a gente botar na penitenciária, na prisão, na Fundação Casa. Fazer como o Pinel fez, né, de soltar os presos. Mas, olha, eu encerro aqui, a metade dos presos, que o tema é apaixonante, realmente é cabeludo, né, como foi dito, na verdade, mas é um tema apaixonante. Eu digo que a metade dos presos já poderiam estar em liberdade, porque hoje os verdadeiros criminosos, os criminosos dos mensalão da vida, que deixaram de construir hospitais, escolas, abrigos, residências, dar trabalho, eles estão impunes, e nós verificamos que os verdadeiros encarcerados são os mais pobres, os mais humildes, os menos afortunados financeiramente dizendo, né, e menos aculturados, de modo que é preciso uma medida assim rápida, uma medida séria, uma medida que eu digo sempre, né? E lembrar aqui, se o senhor me permite, que isso é bíblico, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no entendimento do homem a beleza que Deus tem para aqueles que o amam. É preciso sim, uma pena dura, severa sim, mas com muito cuidado e muita atenção. Esse versículo que o senhor acabou de citar é o meu versículo predileto de todas as escrituras sagradas, da Bíblia inteira, e esse texto mexe muito comigo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente não pode esquecer que a realidade não se esgota nessa vida, não se esgota nesse mundo. Vem algo completamente diferente e perfeito da parte de Deus. A senhora tem genros? Não. Não. E eu tomo, é muito bom. Hã? Eu tomo ômega 3. É bom, lógico que é bom. A saúde foi excelente. É muito bom, para a memória, né? Também estou tomando ômega 3, muito bom. Muito bem. Oliveira, ele mora em Uberaba, nas Minas Gerais. Há uns poucos anos atrás, as pessoas que eram de bem, eram de bem. Baderneiro era baderneiro e vagabundo era vagabundo. Né? Disse um grande presidente do Brasil, o general Ernesto Geisel: se é a vontade do povo brasileiro, eu promoverei a abertura política no Brasil. Mas chegará um tempo que o povo sentirá saudade da ditadura militar. Oliveira. Pois muitos desses que lideram o fim da ditadura não estão visando o bem do povo, mas sim seus próprios interesses. Isso foi o que disse o Ernesto Geisel. Antigamente, a maior realização de um homem era dizer que começou a trabalhar com seus 8 a 10 anos da sua juventude. A pergunta que não quer escalar: será que esses jovens de hoje vão dizer que começaram a roubar, matar e destruir desde seus 8 ou 10 anos? Onde está essa tal de democracia e quem tem esse direito?
Com certeza eles vão dizer isso. Cansam de dizer isso. Sou ladrão, tia. Falam mesmo? Eles têm orgulho disso? Então, aí a senhora me leva à seguinte questão, né? Porque a senhora mesma tem defendido aqui, assim, com bastante maestria, a ideia de que a prevenção à violência, né, a solução para a violência, passa por uma reeducação de valores, uma reeducação dos infratores para que eles não voltem a delinquir. Muito bem. Mas será que eles querem ser reeducados? Como eu também trabalho com alguns assim, né? Mais na área pastoral e tal, e o que eu percebo é que eles têm orgulho dessa profissão que abraçaram, né? Então, como é que a gente vai convencê-los de que o que eles estão fazendo está errado? Pastor, eu sinto que a psicologia, nesse ponto, às vezes, falha muito. E falha, eu acho que não é por falta de competência. Falha, eu acho que por dificuldade com o ser humano mesmo, que é um ser complexo, né? E eu até reitero o que o doutor José Beraldo falou, que a questão do evangelho dentro da penitenciária e na Fundação Casa também, normalmente é o que recupera. Porque tem que transformar a pessoa, né? Normalmente é o que recupera, porque a psicologia, a gente tem o pressuposto da pessoa querer fazer a terapia para poder ter alguma mudança, certo? Certo. E quando a gente está lá na penitenciária, você vai imaginar que alguém vai querer fazer terapia? Não, né? Então, assim, o que eles vão fazer lá no consultório, né? Quando a gente tem consultório também, né? Porque muitas vezes nem tem. Eles vão na sala da psicóloga para ou fazer um estudo, né, de psicológico simplesmente, ou fazer um exame de progressão de regime, ou fazer exame de cessação de periculosidade, fazer um acompanhamento da pena por cima, entendeu? Coisa que, na verdade, não tem a ver com a terapia, com as possibilidades de mudança da pessoa, né? É uma questão apenas para melhorar a condição deles. Penal. É uma questão apenas penal. Né? Agora eu coloco, se eu me permite, eu coloco. O que acontece hoje, se nós colocarmos de 12 a 18 anos, colocarmos adolescentes de 12 anos presos no mesmo sistema prisional, Sim. Eles não serão usados por aqueles algozes, por aqueles homens realmente, já estão sendo fora. Então, fora há um sistema que é um sistema educacional, um sistema do nosso país, falido. Tem que se aplicar muito em educação, muito mesmo. E eu verifico, eu digo ao senhor, metade dos presos nesse país já podiam estar em liberdade. Metade dos presos desse país não colocam em risco a ordem pública. Metade dos presos, 80% até mais, 80% são jovens, entre 18 a 21 anos, que são o quê? Traficantes viciados ou viciados traficantes. São aqueles jovens usados pelos verdadeiros salteadores das nossas esperanças, dos nossos direitos. São jovens que são usados, que eles entram no mundo do crime após tornar-se um dependente, principalmente desse maldito crack que destrói o próprio ser. E ele acaba sucumbindo, ele se entrega à droga e vai fornecer para ter a própria droga. Esses são os traficantes que estão presos. Esses poderiam ser soltos e já ter o imediato tratamento a nível ambulatorial. Então nós precisamos olhar todo o aspecto, todo o cenário prisional, fora e dentro da prisão. O que está acontecendo fora? Hoje, a família de bem está se aprisionando. Então nós temos que nos acautelar. Evidentemente, o que aconteceu nesse lamentável caso, que acontece todos os dias, do caso Vitor, que levou um tiro na cabeça, uma pessoa ali inocente, rendida por um adolescente que faltava 4 ou 5 dias para completar 18 anos, como a senhora disse ainda há pouco. Ele sabia o que estava fazendo? Evidentemente que sabia. A maldade, né? O ódio, é o que eu coloco sempre. Por que tudo isso? Falta de preparo, de amor, de carinho, de uma sociedade. Doutor,
Quando o senhor fala que mais da metade dos presos poderiam ser soltos, isso não aumentaria a violência? Eu digo ao senhor com... Vamos supor que o ministro da Justiça, sei lá, alguma coisa aconteça aí, porque pelas falas do ministro da Justiça, a senhora quis reparar a sua fala, né? Mas o ministro da Justiça, pelo que ele diz, dá a impressão que ele não quer que ninguém mais seja preso, porque não tem onde enfiar preso. Eu conheço, ele fala um jeito que pelas barbas. Eu conheço muito bem o ministro José Cardoso, é meu amigo, por sinal, uma pessoa, eu conheço muito bem, eu entendo o que ele quer colocar. Porque se nós analisarmos todos os réus que estão presos, réus primários, e que não cometeram crimes bárbaros, crimes hediondos, latrocínio, um estupro, um homicídio com requintes de crueldade, um tráfico, verdadeiro tráfico, um Fernandinho Beiramar, por exemplo, né? Se nós verificarmos todos esses predicados, nós iremos concordar com o ministro, porque a metade dos presos são esses, são réus primários, inclusive réus com furtos presos, pessoas ali que já estão prontas a ser devolvidas à sociedade e voltar às suas residências. Agora, o senhor falou de traficante. Eu vi hoje 2 notícias na Folha de São Paulo que eu quase... Não, uma foi na Folha, a outra foi na internet. A da internet foi que parece que o tribunal está anulando a prisão de um dos piores traficantes do Rio de Janeiro, porque o decreto de prisão, pelo jeito, foi considerado ilegal. É isso que causa estresse à sociedade. Mas se a gente sabe que o cara é traficante, houve um problema, um vício no processo, aí que eu digo, não é um computador que decide isso, é um juiz, é um magistrado que tem família, sabia? Né? É que, na verdade, os magistrados, os tribunais, devem observar o devido processo legal. Esse devido processo legal é amplitude de defesa, é a presunção de inocência do acusado. É o que eu digo, e a presunção de culpabilidade, ou nesse aspecto tem que ser estudado, o que nós podemos fazer? A vítima fica à mercê do verdadeiro bandido, né? A sociedade está sentindo isso. Então nós precisamos de uma resposta, mas uma resposta saudável, debates como esse e outros debates mais até se encontrar uma decisão. O momento agora é tirar as crianças das ruas, principalmente nos bairros e nos locais mais carentes. Mas o ano que vem nenhuma delas vai estar na rua. Não, é ano de eleição, né? Exatamente, ela matou a charada. O ano que vem não vai ter uma criança na rua, não vai faltar creche para ninguém nas propagandas políticas de televisão. Pode, anota o que você está falando, né? Porque é bom. Rejane dos Santos Silva, da capital de Pernambuco. Ela diz, sim, pois muitos jovens se aproveitam da impunidade para cometer crimes. Francisco Ribeiro, de Vitória da Conquista, na Bahia. Que a paz do Senhor Jesus seja presente na vida de todos que fazem esse programa e também de todos os telespectadores. Alguns países, a maioridade penal é menor. A exemplo dos Estados Unidos, entre 6 a 18 anos, varia entre os estados. México, 11 e 12 anos. Em toda a Europa, entre 8 e 15 anos. Em toda a Ásia, entre 7 a 14 anos. Na África é entre 7 a 15 anos, no Oriente Médio é de 9 a 15 anos, na América do Sul é entre 16 a 18 anos. Somente Brasil, Colômbia e Peru, a maioridade penal é a partir dos 18. Esses países em que a maioridade penal é menor, o índice de delitos praticados por menores de idade é menor. É incrível como os legisladores do Brasil insistem em teimar mantendo a maioridade penal aos 18. Por que será que países onde a civilização chegou antes... Bom, aí acabou o espaço do Francisco. Aí, Francisco, a questão toda no Brasil hoje é aquilo que os meus 2 convidados cansaram de falar até agora. Nós não teríamos lugar para pôr os adolescentes e a maioridade penal cair para 16. Então, não se trata aí de saber se a pessoa está mais ou menos preparada para responder criminalmente. Se trata da sociedade não ter como lidar com esses infratores. Essa é a questão. E o que nós estamos fazendo para resolver isso? Aí concordo com você. Nada, né? Estamos fazendo propaganda política. Isso que nós vamos fazer. Eu tenho uma saída e não sou candidato nem filiado a partido nenhum. O Brasil é muito grande, nós somos o celeiro do mundo, né? Nós poderíamos criar mais colônias penais, ou colônia penal agrícola, coloca o preso para trabalhar, para cultivar, para abrir estrada, porque cabeça vazia é oficina do demônio. O preso, ele tem que trabalhar, ele tem que ir ali. E olha, e defendo mais ainda,
Tem momento em que eu sei que a finalidade da pena é ressocializar, recuperar o indivíduo, mas eu vejo que aquele que cometeu, não 1, mas 10 homicídios, com estupros, com requintes de crueldade, e ele sai, ele pega a sua pena, a pena máxima nesse país, 30 anos, e há uns indultos que existem, 20 anos, ele sai e comete um crime. Eu defendo em certos casos até a prisão perpétua, com trabalhos e com laborterapia, para que ele seja tratado, para que ele seja educado e cuidado lá dentro, mas não devolver um perigoso à sociedade, não. Mas é muita reflexão. Com certeza, o senhor tem toda a razão. Quanto tempo eu tenho para o fim do bloco? Então tá, Luciano Patriota, de Santa Luzia do Norte, em Alagoas. Então, antes da mensagem do Luciano, já que o senhor falou isso, do doutor Zé Beraldo, queria saber como é que o senhor e a doutora Lívia, vou começar pela doutora Lívia, as damas... Eu aproveito os ganchos. A notícia que eu vi na Folha de São Paulo hoje, que me deixou doente, a última vez que o doutor Friedenbach esteve no programa, ele sentou exatamente na sua poltrona, aqui. Agora ele é vereador em São Paulo, né? Ele é o pai da moça que o Champinha massacrou, né? A Liliana. Hoje, na Folha de São Paulo, tem lá uma matéria dizendo que a instituição onde o algoz dessa moça está retido pode acabar porque uma comissão da ONU visitou São Paulo, juntamente com alguns representantes das comissões dos direitos humanos e tal, e chegaram à conclusão que ele e mais 6, se não me engano, 6 ex-menores infratores considerados graves, porque o ECA diz assim, de acordo com aquilo que a pessoa fez, quando ela completar os 3 anos de internação, que é o máximo que tem, e se chegar à conclusão que ela não pode ser ressocializada, ela não pode nem ir para uma penitenciária, porque o crime ou o ato infracional foi cometido antes dos 18 anos. Mas também não pode voltar para a sociedade. Então eles criaram lá não sei como é que chama esse troço. Um processo de interdição. Oi? É um processo de interdição. Eles ficam numa instituição, né, retidos lá dentro. Sim. E aí essas pessoas que visitaram essa instituição chegaram à conclusão de que ela não tem condições de fazer o trabalho que deveria ser feito. E estão entrando aí na justiça, pleiteando a libertação dessas pessoas. Como é que a senhora vê isso? Olha, eu fui em dezembro do ano passado, 2012, num seminário, num simpósio sobre a Unidade Experimental de Saúde, que é exatamente essa instituição em que o Champinha está recluso, né? E que, assim, foi muito bem pensada pelo pessoal da Unifesp, muito bem montada e tudo, mas ela tem algumas características que aí eu tenho que me voltar para a área jurídica, que são inconstitucionais, inclusive ilegais, que é a questão que o senhor mesmo falou, que do adolescente ter no máximo os 3 anos de pena ou até completar os 21 anos. Ou seja, por exemplo, o Champinha, né, está lá até hoje e saiu da Fundação Casa e foi para lá por um processo de interdição movido pelo Ministério Público, porque a pena dele ia acabar e a sociedade pressionando, eles não poderiam, entre aspas, soltar esse menino. E o que eles fizeram? Interditaram esse menino que, na verdade, até onde a gente sabe, em todos os laudos anteriores, não tinha nenhuma questão psiquiátrica, nenhuma questão psiquiátrica envolvendo o Champinha. Até então não. E depois dessa questão dele ser solto e ter esse processo de interdição, o que aconteceu? Ele foi interditado por conta de uma doença psiquiátrica, mas eu não sei exatamente qual é. Me parece que é o transtorno de personalidade antissocial, que é o mesmo do Maníaco do Parque, o mesmo do Chico Picadinho e o mesmo de tantos outros, né? Que estão no limiar entre a normalidade e a doença mental, por isso essa dificuldade. Não tem cura. Transtornos de personalidade são diferentes de doença mental, que podem ser, pelo menos, amenizadas. Transtornos de personalidade não tem cura. Então, você deixa essas pessoas lá reclusas, sem possibilidade realmente nem de ressocialização, nem de melhora, né? É como se fosse uma clínica, clínica. Ficam presos na clínica.
É por isso que chama unidade, ficou Unidade Experimental de Saúde, ficou até hoje esse nome. Foi uma parceria entre a Fundação Casa, a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria de Justiça, a SAP, a Secretaria de Assistência Penitenciária, a SAP. Depois saiu fora a Fundação Casa, e porque realmente não tem mais nada a ver com a Fundação Casa, porque eles já construíram, né, já são maiores, o limite. Né, já ultrapassou o limite. E a questão desse seminário que eu fui até ano passado foi no CREMESP, e todo o povo que fez a unidade experimental, e inclusive juristas, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, o Goraeb, que foi o médico psiquiatra que montou e tal, estavam lá, gente, discutindo a questão de a unidade experimental pode existir ou não pode existir. Nesse formato, não. Verdade. Porque ela vira um hospital de custódia, né, antigo manicômio judiciário, de adolescentes. Só que, além de tudo, ela não é um hospital de custódia durante a pena, porque se fosse, durante a pena não, durante o cumprimento do ato infracional, porque se fosse ainda tinha previsão legal. Então, né? É que acaba o tempo ele tem que sair, ou seja, juridicamente, né, aí o doutor me corrija se eu estiver errado, mas juridicamente ele tem que sair, cometer outro ato, e aí sim, se ele for... Mas é o fim do mundo. É o fim do mundo. E o desembargador Malheiros, ele é muito cuidadoso, ele tem uma reflexão muito boa nesse aspecto da minoridade penal, enfim. O que nós observamos nesse caso, ainda colocado ainda há pouco pelo programa, onde ele atirou no indefeso, no Vitor, ele não pode ficar, ele chegou, máximo 3 anos, 21 anos ele tem que ser solto. Sim. Então, o que acontece? Se for elaborado um exame nele, psiquiátrico, enfim, uma perícia médica e constatar que ele tem alguma anomalia ainda, ele permanece nesse local aqui reportado pela doutora e não está propriamente dito um local adequado, ou seja, deu-se um jeito, porque a lei manda até 21 anos. Então o Brasil precisa parar com essa questão de um jeitinho para as coisas. Nós temos que olhar para a realidade. A sociedade está morrendo, a sociedade está carente o quê? De bons legisladores, de pessoas ali que tenham um compromisso legal, não é verdade? Para evitar a violência. E como se evita a violência? Educando, dando condições, de modo que essa pessoa, esse adolescente, ele infrator, ele não pode ficar mais de 21 anos. E o Ministério Público pujante, o Ministério Público que é o exemplo, principalmente aqui do nosso estado, o estado de São Paulo e os demais estados também, eles têm intentado essa medida de interdição para que aquele adolescente infrator, neste caso, perigoso, não retorne à sociedade e ele permaneça nesse local, não pode continuar na Fundação Casa, porque já passou tem mais de 21 anos, e não pode ficar ali um adulto, um criminoso, ficar ali, não é verdade? Eles são para adolescentes. Então, o Ministério Público entra com essa medida que é para prorrogar, né, um tratamento para que ele não seja devolvido à sociedade. Então, eu indago, nós não poderíamos refletir aqui de se criar um tribunal juvenil? Nós não poderíamos refletir aqui de se criar sistemas prisionais adequados e reduzir, sim, a menoridade, ou seja, reduzir a idade penal para 16 anos, ou não importa, de 12 a 18 anos, desde que seja feito esse acompanhamento com o expert, ele sabia o que estava fazendo, o criminoso, o adolescente, o infrator, não importa, ele sabia o que estava fazendo, cometeu um crime bárbaro, ele responde com a mesma potencialidade do ato que foi praticado. Que bom, gostei das suas palavras. A gente vai para o intervalo, na volta a senhora faz a tréplica, a gente já volta aqui com o Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você para nos seguir no Twitter. Temos aí
a nossa página no Twitter, @programa Vejam Só. Você pode usar o Twitter para mandar críticas, sugestão de temas, sugestão de convidados, enfim, para nos ajudar a fazer o programa, tá? Divulgue aí a nossa página no Twitter. E também eu queria dizer a você que uma vez por semana a gente sorteia o kit da Jo Rezende para todo mundo que participou ao longo daquela semana e não ganhou o brinde da AGRADE, né, da Academia Teológica da Graça de Deus. Sei que a senhora queria fazer uma tréplica aí àquilo que a gente estava discutindo no bloco anterior, mas eu estou morrendo de curiosidade. Não, eu queria contar aí para o telespectador a questão de que a Unidade Experimental de Saúde, na verdade, ela foi criada, né? Ela foi inaugurada, na verdade, já era pensada, mas ela foi inaugurada por conta do caso do Champinha mesmo, né? Quando ele fugiu da Fundação Casa, e aí aquela balbúrdia, aquela comoção, né? E aí eles abriram a Unidade Experimental de Saúde assim, às pressas, para poder abrigá-lo. Ele realmente foi o primeiro. Foi para ele. Foi, praticamente, né? Porque agora tem 6 lá junto com ele, então são 7. É praticamente um hotel. Pelas barbas do profeta. Mas eu queria colocar uma outra coisa também que o senhor me perguntou, em relação a ele não tem mesmo doença, né? A questão não é nem... Eu não entrevistei para falar com propriedade sobre isso, mas eu acho que é legal colocar que a questão na área tanto criminal quanto da juventude, né, infância e juventude, não é só a doença em si. A questão da perícia, ela engloba a existência da doença, a ligação da doença com o crime, né? Porque eu posso ter uma doença e ela não tem relação nenhuma com o crime, certo, né? Então não vai afetar aquele crime. E se essa doença tiver ligação com esse crime, eu tenho que ver qual foi a questão do nexo de causalidade, se teve ligação entre o crime e a doença, isso. E eu tenho que saber a questão da determinação daquela pessoa e da... Putz, agora fugiu. Não tem problema. A senhora está falando com leigos, não tem dificuldade nenhuma. A ideia toda é que as questões são muito mais complexas, não se trata de saber, ele é meio diferente, por isso ele é criminoso, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu tenho que ver se ele tem a doença mental, se essa doença mental está ligada ao crime que ele cometeu, que é o nexo de causalidade, se ele teve determinação para cometer esse crime e se esse crime... o que é a determinação, né? Eu tenho liberdade de ir até aonde eu posso ir, eu sei até onde eu posso ir. Conhecer os limites. Os limites, exatamente. E isso é muito importante na perícia. Então, não é só a existência ou não do crime. Né? Mas aí que tá, doutora. Já que a senhora está com a palavra, depois eu vou ouvir o advogado que defende esse pessoal. Mas é o seguinte... Não, esse pessoal não defendo, não. Eu, na verdade, eu coloquei até com todo o respeito. Claro. Quando eu sinto, é uma questão até de ética profissional, quando eu sinto realmente porque a defesa é sagrada, réu ressacra, o réu é coisa sagrada, ele tem o direito de defesa, por isso que existe aí os defensores públicos e o advogado em sua consciência, ele está obrigado a defender, já me perguntaram isso, sim, porque de uma forma muito respeitosa, que eu não lhe apartei, mas eu peguei o gancho, dizendo o seguinte, o senhor está obrigado, o senhor defende esses... Não, nós não colocamos esse aspecto. Existem defensores públicos, eles sim, pelo mundo, que eles, na maneira com que eles atuam, sim. É nomeado aquele réu que não tem advogado, o réu pobre, o que não tem advogado, ou que o defensor constituído não queira aceitar aquele caso, ele terá amplitude de defesa. Não, tem que ter, senão não se faz justiça, né? Exatamente. Senão não se faz justiça, se faz justiçamento. Justiça é uma coisa, justiçamento é outra. Colocou bem. Mas, doutora Lívia, quando a senhora coloca saber se a pessoa que cometeu aquela infração sabia dos limites que ela possuía, quando você vê
determinados adultos, inclusive, mas que alegam doença mental, né, para cometer o crime, mas ele esconde o crime. Então ele sabe que está errado, porque se ele não soubesse, se ele não conhecesse os limites, ele faria as claras. Não, mas o senhor está certo, uma simples avaliação. Será que o expert está apto a dizer se ele sabia ou não sabia? Poxa, por que ele escondeu? Cuidado. Por que ele fez lá no fundo do mato, né, sem acesso para ninguém, arrastou a vítima lá para o fundo da mata, se ele agiu por impulso ou por, né? Então, eu vou dar, vai fugir um pouco porque não é jovem, né? Mas vamos citar o exemplo do Maníaco do Parque, certo. ok? O Maníaco do Parque, ele falava, por exemplo, que ele chegava no Parque do Estado. Francisco de Assis Pereira, o nome dele. Sim, isso. O Maníaco do Parque chegava no Parque do Estado, depois de convencer a vítima, ok, de ir até lá, ou seja, seduzir a vítima, característica básica do transtorno de personalidade antissocial, e seduzir a vítima, levava a vítima até o Parque do Estado, e ele falava na reconstituição do crime que até uma árvore X, lá do Parque do Estado, ele conseguia voltar. Depois da árvore X, ele não conseguia mais voltar. Não conseguia retroceder e não mais executar o crime, o ato. Então, a gente entende que essa árvore X era o caráter de determinação dele. Até ali, ele tinha determinação de ir e voltar. Até depois dali, não mais. Mas ele tem também uma capacidade de entendimento, ou seja, que ele entendia o ato como errado. Ele não era um portador de uma doença mental, uma psicose que estava em surto e não entendia mais. Por isso ele foi diagnosticado com portador de transtorno de personalidade antissocial, que tem essa capacidade de determinação ou preservada ou semi-preservada, né? Semi-prejudicada ou semi-preservada, e a capacidade de entendimento totalmente preservada, né? E tinha a questão do nexo de causalidade, que é a doença crime, né? Então, isso tudo não é fácil da gente avaliar, porque a gente avalia no sentido pretérito, né? O ato já aconteceu, a gente tem que pegar o criminoso ou o jovem e avaliar a partir do que ele fala, e a gente não tem, né, instrumentos nem testes que possam prever esse tipo de coisa. Então, é mesmo na conversa e na percepção. Não existe ainda o raio-x da alma, né? Não. Isso ia ainda ser bom. Ia ser muito bom. Agora, doutor Beraldo, tem uma questão que está, assim, que eu anotei aqui para conversar com o senhor, que é uma questão eminentemente prática. A gente sempre que discute esse assunto da violência e tal, fala, não, a gente precisa inserir o próprio governador Alckmin está falando disso, né? Não, nós vamos pôr os jovens, eles têm que ter acesso à cultura, eles têm que ter acesso aos mecanismos de educação e tal, como se isso fosse afastá-los do crime. A pergunta que eu faço para o senhor, que lida com crime todos os dias, é: como que você vai convencer um jovem hoje a renunciar a um dinheirão que ele pode ganhar se associando ao tráfico, como vapor, como aviãozinho, lá sei eu que nomes que eles dão, né? Você não vai ser o Fernandinho Beiramar, mas vai trabalhar para ele, porque você vai ganhar muito mais, né, do que se você tiver que disputar uma vaga de emprego, né, prestar um concurso público, etc. O jovem marginalizado, pouco escolarizado, né? Você tem jovem de universidade pública que está fazendo isso, por que o jovem marginalizado não vai fazer? Como é que a gente vai só inserindo o rapaz no esporte, inserindo o rapaz nas artes, evitar que ele enverede pela senda do crime, se ela é altamente lucrativa? É por isso que eu não gosto de exemplos de países que, olha, aqui 16 anos, 10 anos, 8 anos... Olha, nós não podemos ter nenhum outro país como paradigma, ou seja, eu entendo que o problema é aqui. Um país muito grande, nós temos um problema muito sério e certo localizado dos crimes, mas os crimes hoje, eles estão se campeando, estão se alastrando de uma grandeza solar.
Tanto que em São Paulo, à luz do dia, nós temos receio hoje de andar com o nosso veículo, o carro aberto. Mas eu me lembro há muito tempo, quando eu fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional em Mogi das Cruzes, e isso em 98, numa palestra de combate às drogas, que é a OAB Vai à Escola, e eu perguntei a um garoto de 8 anos o que era cidadania, se ele entendia aquilo. Ele disse: cidadania dá emprego ao meu pai. De modo que o que você pode esperar de um adolescente, né? Dar emprego ao meu pai. Olha, o que você pode esperar de uma criança que vive nos guetos, jogado pelas ruas e que tem o exemplo do pai que está preso? Eu me lembro, você me permite, e assim eu estou lhe tratando, pela pessoa carismática que você é, né? E a doutora, nesse aspecto, e com sabedoria e com muita propriedade, ela tem colocado os seus entendimentos aqui, de modo que nós percebemos o quê? Que um jovem, uma criança, ele vem a cometer um crime porque ele vive no meio da violência. Ele é usado realmente pelos adultos e é o próprio sistema. De modo que eu me lembro recentemente de um garoto de 4 anos, o Luquinhas, eu digo Luquinhas, porque são vários Luquinhas, mas Luquinhas, o pai dele estava preso e eu trabalhando para tirar o pai dele, é o dependente de droga, ele foi preso como um traficante, mas ele tinha droga, um dependente, enfim, é uma pessoa assim totalmente doente, não é? Enfim, hoje ele está recuperado, está bem. Eu falei: Luquinha, teu pai está construindo, ele é pedreiro, ele está fazendo um prédio. Eu sei que chegou um dia, ele falou: mas esse prédio é muito alto, doutor Beraldo, não acaba nunca. Aí, depois 9 meses, 9 meses nós tiramos, conseguimos uma liberdade. Hoje ele está trabalhando, um exemplo de pai. Ele sofreu as chagas do cárcere, ele sofreu, viu que era uma cadeia onde é um amontoado de pessoas que vivem, dormem encostado nas paredes, pagam até por isso, são loteados para que eles não sejam ser viciados, violentados, presos aéreos que dormem amarrados nas próprias celas, enfim, até oxigênio falta. E eu andando na rua, ele falou: oi, doutor Beraldo. Eu falei: oi, Luquinha, como é que você está? De onde você me conhece? Falei: de onde você me conhece, garota? Falei: eu sou o Luquinha, o senhor tirou meu pai da cadeia. Então eles sabem, eles vivem. Então o exemplo vem de casa. Mas cadê o emprego do pai dele? Cadê a dignidade daquela família? Onde está o direito de cidadania daquela criança pobre e não ter o período integral na escola, entrar? E se você me permite, Mogi das Cruzes, me parece que tem mais de 20 escolas já criadas com período integral. A criança chega pela manhã, café da manhã, almoço, à tarde, tem sua tarefa. Eu entendo, e eu digo isso com todo o respeito que eu tenho pelo governador do estado, Alckmin, eu tenho muito carinho por ele, mas é preciso mais escola. Pegar a criança às 7, 8 horas da manhã, devolvê-la às 20 horas com a van em sua residência, tirar das ruas. Mas, doutor, começa lá em cima o negócio. Não adianta a gente só criar a escola. Vamos educar os adultos para não gerar tantas crianças carentes. Sim. Eu trabalho com abrigo, né? A produtora do programa trabalha com abrigo. A gente ajuda abrigos. A gente vê, enxugar gelo, porque não existe uma educação efetiva de planejamento familiar, principalmente nas camadas mais carentes da população. Então, é uma fábrica de problemas. E hoje em dia os pais hoje em dia estão se eximindo também de educar, né? Eles acham que educação é da escola, né? Inclusive a gente vê hoje em dia o Facebook aí lotado de charges em relação a antigamente o pai ia lá na escola brigar com a professora porque o filho foi mal, e tal, mas questionar. Hoje em dia ele vai lá e pergunta por que ele tirou aquela nota que é para ela mandar, né? Então a progressão continuada e outras coisas mais. O negócio é terrível, né? Eu me lembro, eu trabalhei uma época na cultura inglesa, porque na época que eu trabalhei lá era uma escola de elite, né? Sim. Era só para quem podia pagar mesmo. Era caro o curso, muito bom, mantido pelo Conselho Britânico, um curso excelente, mas era para famílias abastadas. E eu me lembro de ter ouvido uma conversa de 2 mães, porque a maioria dos alunos eram crianças, que aprendiam inglês desde criança, né?
E então uma delas estava falando assim para a outra: eu não sei o que eu vou fazer, né? Olha só o que aconteceu comigo, fui chamada na escola, né? Porque meu filho brigou lá com o outro e tal, e era uma escola, Lycée Pasteur. Você tem uma noção, é caríssimo o negócio lá. Aí chegamos lá, a mãe do outro, encontrei a mãe do outro garoto, falei: e agora, que coisa, né? Que vergonha a gente ser chamado aqui. A outra respondeu assim: vergonha é nada, não tenho nada a ver, eu pago essa fortuna aqui para eles cuidarem do meu filho, não tenho nada a ver com o que eles fizeram aqui. Olha só, né? É aquilo que a senhora acabou de dizer, quem tem que educar é a escola. Mas estou pagando. E não é isso, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte: você, criança, tem o direito à escola, você, adolescente, tem o direito ao ensino, você, criança, tem o direito ao lazer, né? Tem o direito à saúde, de modo que a legislação está aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente é o mais avançado, é exemplo para todo mundo, mas está no papel e na realidade, não é verdade? No caso de Einstein, que escreveu Cidadão de Papel. Eu estou errado? Eu acho que é ele mesmo. Então, de modo que, olha lá, Cidadão de Papel, vamos dar uma olhada, vamos analisar, vamos verificar todo o que está acontecendo. Agora, não pode a sociedade querer já, de pronto, diminuir a maioridade, ou seja, reduzir para 18, para 15, 16 anos e pronto. Não se pode, não é matando o doente que vai se encontrar a própria cura, não é verdade? Nós temos que encontrar o antídoto, e o antídoto é uma questão social, sobretudo, e com muito cuidado, mas com muito debate e muita medida socioeducativa. Mas é que tá, doutor, o que eu vejo, por exemplo, assim, talvez seja uma impressão falsa, vocês que lidam com isso todos os dias podem me ajudar e me corrigir. A impressão que eu tenho é que o criminoso que é traficante, ele sabe que ele é criminoso, tudo bem, mas ele pensa assim: eu não estou fazendo mal a ninguém, eu vendo droga porque tem quem compre. Se a pessoa quer se destruir, não vou lucrar com isso? Mas essa é a ideia. É a ideia daquele primitivo, a ideia daquela criança que é jogada onde o pai não tem nenhum preparo, o pai está na cadeia. Recentemente, uma diretora, uma professora, uma senhora de um bairro, contou um fato. Ela foi procurar escola para o seu filho, ainda mais na tenra idade de 8 anos. A diretora falou: e aquele seu de 12 anos? Aquele está na Fundação Casa, então espera esse crescer, fazer 12 anos, praticar um crime, que ele vai ter tudo lá. Vai ter café da manhã, psicólogo, terapeuta. Olha o absurdo que nós chegamos. Chegou a falar isso, procurei. Nós temos que denunciar essa pessoa, evidentemente, mas nós temos que encontrar um amparo. E outra, se fosse tão bom assim, né? Eu acho que as pessoas fazem uma ideia de que é um spa. E não é, realmente nós sabemos que não é. Não, é que comparado com a situação de alguns lares, sim, que não merecem esse nome, tem gente que faz, que reincide porque não tem possibilidades. É que a sociedade não aguenta mais saber que um preso ele custa mais de R$5.000 para o Estado. Na verdade, o preso tem café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Na verdade, hoje, aí os direitos humanos estão aí trabalhando para chuveiro quente, TV plasma, enfim, até estão brigando até isso. Nós temos que avaliar, não é colocar atrás como TV um animal, plasma. Mas nós temos que fazer com que eles cumpram apenas trabalhando. Exatamente, a sua ideia é fazer colônias penais onde a pessoa vai trabalhar até para poder dormir bem à noite, né? Vai pôr para fora toda a sua agressividade, quebrando pedra, abrindo estrada. Ontem mesmo aí nós vimos uma reportagem extremamente longa e absurda sobre a ferrovia que o Sarney começou e até hoje não terminou. Né? Que corta o Brasil de norte a sul Agora, eu fiquei pasmo, não tem nada a ver com o tema de hoje. O Brasil importa trilho da China. Trilho. Nós é que vendemos ferro para a China. A gente vende o ferro para a China, não tem capacidade de fazer trilho de trem.
E ainda compra o trilho e o trilho não serve porque o trilho chinês não aguenta o trem pesado. Tenha a santa paciência, né? Por isso que fala sério. É verdade. Aí o traficante, o cara fala, eu vendo para filhinho de papai, o cara quer se drogar, qual é o problema? Vou ganhar o meu, aí daí. Não estou fazendo mal para ninguém, faz mal quem está comprando o trilho da China e levando... eu vou dizer que o traficante está errado? Não está. Né? É evidentemente que o verdadeiro traficante tem que pagar, tem que pegar uma pena dura. Concordo, ele está destruindo vidas, ele está vendendo veneno. Evidente. O sujeito quer comprar veneno e se matar, é verdade. Mas o traficante não pode ter liberdade para vender o veneno. Eu concordo com isso, mas na cabeça do traficante, ele tem essas justificativas, né? Que mal ele está fazendo? Ele desviou dinheiro de hospital, como fizeram os corruptos de Brasília? É verdade. Olha, o cidadão e a cidadã tem uma grande arma para combater o crime e não usa. O cidadão e a cidadã devem usar o seu título de eleitor. Exatamente. Olhar o passado, ver quem é a pessoa, o que ele fez, o que ele poderia fazer. Não pode se banir só o político. Existem bons políticos, sim. Existem políticos aí que são pessoas exemplares, estão preocupadas, são verdadeiros altruístas, não é? Então, agora, toda essa benéfice, me parece que se você, aquele ditado que diz, se você quiser ou pretender conhecer o homem, dê o poder a ele, não é verdade? Verdade. O poder seduz, corrompe, o poder faz com que o homem de bem realmente aplique o bem. Nós temos que tomar cuidado, não é verdade? Com tudo isso. Agora, a redução da idade pode vir, poderá vir, mas desde que haja um sistema adequado, desde que haja um preparo para tudo isso, justamente, mas, sobretudo, preparar a criança de hoje para que ele não seja um adolescente infrator e um futuro delinquente, um futuro criminoso. Bom, esse é o nosso pior e mais recorrente desafio social. O Luciano Patriota, de Santa Luzia do Norte, em Alagoas. Primeiramente, gostaria de parabenizar, vejam só, pelo seu formato instrutivo, simpático, confiável. Reverendo Weber e toda a equipe, vocês são bens de nossas vidas, glória a Deus. Então, louvado seja o Senhor, né? No que diz respeito ao tema, creio que um dos impedimentos seria a falta de instituições com condições suficientes para recuperar os jovens infratores. E o principal, né, a pregação de 2 Crônicas 7,14. Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e tal. É o que o nosso país, de modo geral, necessita, né? A cura da nossa sociedade. O Júnior Estevam, de Santo André. A senhora mora lá, né? Moro. Acho que a menoridade penal deve baixar para os 12 anos de idade, como é em Israel, porque os menores do Brasil não podem trabalhar, não podem ser corrigidos pelos pais, não são responsáveis pelos seus atos, mas podem matar, roubar, maltratar e até matar os pais, bater ou xingar o professor, etc. O povo brasileiro está muito cheio de ver tanta impunidade, leis mal feitas e não cumpridas. No regime militar nós éramos felizes e não sabíamos, porque quem prestava era valorizado, mas quem não prestava era banido da sociedade. Desculpe meu desabafo. Então, Júnior, veja, você não deixa de ter uma certa razão. A questão é que, num regime de exceção, os erros ficam acobertados. Vários inocentes foram tratados como culpados com todo o rigor que um culpado tinha naquela época, como você está dizendo aí, justamente pela falta de transparência da sociedade. Então, a democracia, ela tem os seus defeitos, mas ela é menor do que qualquer ditadura, né? Eu acredito até que o crime, ele não aumentou, ele está sendo mais divulgado. Evidentemente que com hoje avanço, né, e esses programas televisivos, sensacionalista, que está ali a todo momento querendo explorar desgraça, né, uma pessoa sendo subjugada e dá ibope, todo aquele programa em que alguém está no momento exato filmando uma outra pessoa cometendo um crime, quer dizer, isso a sociedade está vendo, então estão denunciando, está se aflorando. Só que nós não podemos fazer a sociedade também tornar refém do próprio sistema. O que nós estamos percebendo, e usando a ótica do meu coração, é que a sociedade também está revoltosa, e está querendo dizer um basta a tudo isso, mas não é desta maneira com a simples redução da idade. Não é de bate-pronto, com certeza. É que a gente
A gente gosta de soluções mágicas e rápidas. Sim, solução mágica a gente não consegue, né? Pois é. Solução mágica só a fadinha não consegue. Eu fico triste, e o senhor pode me interromper, porque eu fico triste. Eu vi agora a inauguração, se não me falha a memória, do Maracanã, com aquela trave, enfim, que gastou ali milhões, cadeiras suntuosas, ali gastou milhões, e o governo federal interferindo. Eu não estou dizendo essa ou aquela pessoa, eu acredito que todo esse investimento, por quê? Para mostrar o que lá fora, o que o Brasil realmente não é. O Brasil é um país bom, nós temos homens bons, nós temos leis justas, nós temos autoridades dignas, tanto que o Supremo está aí dando a resposta, nós temos justiça. A justiça é lerda, ela é lenta, mas justiça lenta também é uma forma de se fazer injustiça. Esse dinheiro aplicado, todo esse aparato para a Copa do Mundo, com trem-bala, com tudo isso aí, não poderia ser aplicado na educação, claro, principalmente na saúde. Não tem a menor sobrevivência. É preciso uma reflexão. Ah, com certeza. Muito bem. Eu queria agradecer a doutora Lívia de Tartari e Sacramento, que é psicóloga jurídica, e ao doutor José Beraldo, advogado criminalista e presidente da Crimesp. Ambos estiveram conosco aqui. Muito obrigado pela presença dos dois. E você de casa tem o contato deles pelo site vejamsó.com.br. Entre no site, localize o contato deles pela aba Convidados. Eles estão lá de acordo com o tema que defenderam. E enderece a eles, então, seus questionamentos, seus e-mails, suas mensagens, convites, enfim. Eles estão à sua disposição, tá bom? Vamos ver quem vai levar a camiseta da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus. Vai ser para Jairo de Jesus, de Telêmaco Borba, lá no Paraná. Nossa. Para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só. Thank you.